Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 7 de outubro. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Vamos para mais uma segunda-feira? Difícil como sempre, mas caminhando. Como sempre. E nesta edição, começa hoje a campanha nacional de vacinação contra o sarampo em todos os postos de saúde do país. Investigação de candidatos laranja do PSL pode envolver campanha presidencial de Jair Bolsonaro. Assaltantes invadem TV Cultura, fazem reféns e roubam caixas eletrônicos. 6 pessoas são baleadas em tiroteio no Brás, região central de São Paulo. 7 pessoas da mesma família morrem em acidente na zona rural de Pindamonhangaba. Polícia Militar resgata adolescente jurada de morte em São José dos Campos. Igreja é vandalizada em Taubaté. E Detran vai leiloar carros e motos apreendidos em Caraguatatuba. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. E claro, a gente espera a sua participação. Fique com a gente. E a campanha nacional de vacinação contra o sarampo começa hoje em todos os postos de saúde do país. 2 grupos de pessoas são alvo da nova campanha. O primeiro é formado por crianças de 6 meses até menores de 5 anos. O segundo, de 20 a 29 anos e que não estão com a caderneta de imunização em dia. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 2,6 milhões de crianças na faixa prioritária e 13,6 milhões de adultos. Vacinar contra o sarampo é importante para evitar complicações como cegueira e infecções generalizadas que podem levar ao óbito. Por isso, o governo federal, em parceria com os estados e municípios, estão unindo esforços para vacinar 39,9 milhões de brasileiros, 20% da população, que hoje estão suscetíveis ao vírus do sarampo, de acordo com o Ministério da Saúde. Até o dia 28 de agosto, o Brasil registrou 5.404 casos confirmados de sarampo e 6 mortes, sendo 4 delas de pacientes menores de 1 ano. Dos casos confirmados nesse período, 97% estão concentrados em 173 municípios do estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana. No Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, foram registrados 163 casos de sarampo. Na última semana, São José registrou 33 casos e Taubaté 14 casos de sarampo. Gravíssimo isso, né, Douglas? Gravíssimo, muitos números, mas vamos elucidar melhor. São Paulo é o estado mais afetado do país. Só em São Paulo já foram mais de 5 mil casos, sendo que a gente teve no Brasil 5.400 casos. E por que o foco dessa vacinação são crianças de 6 meses a 5 anos de idade? Das 6 mortes, 4 foram com crianças com menos de 1 ano, que são as pessoas que estão mais suscetíveis à doença e que ainda não têm uma imunidade muito forte. Bom, o ministro da Saúde disse que junto com a campanha de vacinação, o Ministério da Saúde está desenvolvendo uma pesquisa para descobrir por que os pais não querem vacinar os filhos. Isso é muito grave, Que né? é muito grave. Então a gente espera que essa campanha aí tenha um bom resultado, né? Muitas pessoas sendo vacinadas, principalmente aqui na nossa região. Não tem a menor dúvida, e a vacinação é um dever. Tem que
tem que cuidar principalmente dos pequenininhos, que são os mais suscetíveis. E as eleições para os conselheiros tutelares com mandato de 2020 a 2023 aconteceram ontem em todo o país. Ao todo, 30 mil conselheiros foram indicados para os 5.956 conselhos ativos em todo o país. Como o voto não é obrigatório, foi identificada uma baixa adesão à votação. Em São José dos Campos, houve uma novidade. Além do preenchimento de vagas aos 2 atuais conselhos existentes, a cidade contará com mais um conselho tutelar nessa eleição. Logo, em vez de 10, serão 15 vagas. Quem for eleito tomará posse em janeiro de 2020 para um mandato de 4 anos. Pela primeira vez, serão permitidas a reeleição e a recondução de conselheiros. E a Polícia Federal sugeriu a abertura de uma nova apuração sobre Caixa 2 em campanha do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Segundo o jornal Folha de São Paulo, um depoimento e uma planilha apreendidas na apuração do caso levantam suspeita de que o dinheiro do esquema de candidaturas laranja do PSL foi desviado para abastecer as campanhas de Jair Bolsonaro e de Álvaro Antônio. O caso foi enviado para o Ministério Público, que decidirá se abre a nova apuração. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, a quem a Polícia Federal está subordinada, publicou em seu Twitter uma nota em defesa do presidente, afirmando que Bolsonaro fez a campanha presidencial mais barata da história. Jair Bolsonaro também falou sobre o caso no Twitter e atacou a Folha de São Paulo após a manchete sobre Caixa 2. O presidente disse que o jornal transformou-se num panfleto ordinário às causas dos canalhas e que desceu às profundezas do esgoto, além de sugerir boicote de anunciantes ao jornal. Só um segundo, mais um comentário aqui, Glauco. Pois não. É mais uma frase que Sérgio Moro disse. Sérgio Moro disse que a manchete da Folha não reflete a realidade e, além de falar que a campanha do presidente Jair Bolsonaro é a mais barata da história, disse que o Ministério Público não achou nada de irregular na campanha de Jair Bolsonaro. Mas, como todo direito jornalístico, temos que aqui refletir o nosso direito como formadores de opinião. Se ali estiver alguma notícia falsa, o jornalista que assinou a matéria deve ser responsabilizado. Se ali não tem nenhuma informação falsa, por que vamos boicotar o jornal? Não tem a menor dúvida. Os fatos devem ser apurados dentro da lei. E ainda durante este fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a lei de abuso de autoridade e afirmou que não fará questionamentos ao Supremo Tribunal Federal em relação aos vetos. Em setembro, o Congresso Nacional derrubou 18 vetos referentes à lei. Bolsonaro também afirmou que não vai mais interferir no projeto de lei que altera as regras eleitorais. Sancionado no dia 27 de setembro. Entre os pontos vetados pelo presidente está a recriação da propaganda político-partidária em rádio e televisão. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que o ex-presidente Michel Temer operou o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A afirmação foi feita durante o Festival Piauí de Jornalismo em São Paulo. Abre aspas. É óbvio que o Michel Temer operou o processo de impeachment da Dilma, mas a Dilma ia cair de qualquer jeito. Operar o processo pensando em cargos futuros pode gerar um governo com dificuldade, disse Maia. Maia foi questionado se teria sido covarde por não ter conseguido o processo de impeachment de Temer e negou. Segundo o parlamentar, as ambições pessoais não podem estar acima do cargo. Só lembrando aqui os fatos, né?
quem abriu o processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff foi o ex-presidente da Câmara dos Deputados, que está preso, Eduardo Cunha. Logo depois dele, quem assumiu é o Maia, e o Maia está lá até agora. Apenas uma lembrança de fatos. Isso, é bom. É bom relembrar, né? Exatamente. E ainda sobre política, o deputado federal e um dos criadores do movimento Brasil Livre, Kim Kataguiri, concedeu entrevista na sexta-feira aqui à SP Rio Mais e ao jornal O Vale. Durante o programa, Kim abordou vários temas relativos ao seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Dentre eles, a PEC da reforma da Previdência, onde criticou a atuação dos senadores. Abre aspas para Kim. O Senado, que deveria ser a Câmara dos Lordes, a Câmara Alta da República, daqueles que baixam os ânimos da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Comuns e que fazem o que é ser sensato, na verdade, se mostraram os verdadeiros moleques da República, fazendo com que a gente tivesse uma economia menor do que a esperada e menor do que a necessária para o reajuste fiscal do nosso país, disse Kim. O deputado se referia ao destaque aprovado pelo Senado, que recusa o item de abono salarial da reforma da Previdência. A aprovação do destaque retirou uma economia prevista de 76 bilhões de reais da PEC. O deputado também criticou retiradas de temas como a capitalização da PEC e classificou a reforma como reforma paramétrica, pois, segundo Kim, ela só muda os parâmetros, mas o modelo previdenciário continua o mesmo. Você pode conferir a entrevista completa com o deputado federal Kim Kataguiri no site da SP Rio Mais. Muito importante, né? Essa entrevista teve uma excelente participação também, né? Exatamente, foi muito bacana estar aqui entrevistando o quarto deputado federal mais votado do país. E o Kim Kataguiri é um jovem de apenas 23 anos, mas que tem uma opinião muito forte, né? A gente viu aqui que ele estava chamando os senadores de moleques da República. O porquê disso? Que ele falou da Câmara dos Lordes. A gente sabe que o Senado, para você ser senador, você tem que ter uma idade mais avantajada, diferente da Câmara dos Deputados, e você tem um mandato de 8 anos. Por que disso? Esses 8 anos deveriam ser um tempo que o Senado não deve se correlacionar com o atual governo, ou seja, ele dura 2 mandatos de presidente, 2 mandatos de deputados, para que eles tenham uma opinião mais forte para o bem do país. E segundo o Kim Kataguiri, eles não tiveram essa opinião de bem para o país quando retiraram um trecho do abono salarial. Então tivemos aqui uma opinião forte do deputado Kim Kataguiri chamando os senadores de moleques da República. Pois é, muito interessante, foi muito boa realmente a entrevista. Eu ainda reitero aqui os nossos agradecimentos ao elevado número de participações que nós tivemos durante a entrevista. E lembrando, claro, que ela está à sua disposição para quem viu, rever é sempre interessante. E para você que não viu ainda, confira aí aqui no site da SP Rio Mais, tá bom? E assaltantes armados invadiram a sede da TV Cultura na manhã deste domingo, rendendo funcionários e roubando caixas eletrônicos. Segundo a emissora, o caso ocorreu por volta das 7 horas da manhã no prédio localizado no bairro Água Branca, zona oeste da capital paulista. O grupo era formado por 12 criminosos que chegaram ao local em um carro particular e uma van clonada dos Correios. A Polícia Militar informou que 2 caixas eletrônicos foram explodidos com maçaricos e o terceiro foi levado pelos criminosos. Alguns funcionários foram agredidos com coronhadas e também tiveram seus pertences levados. Os criminosos ainda não foram identificados. A polícia continua a investigação. Pois é, Glauco, 7 horas da manhã, num domingo, 12 assaltantes fortemente armados é brincadeira, né? Não tem a menor dúvida. Eu imagino o susto, porque
dentro da emissora, claro, o trabalho não para, e o susto, porque de repente vê aquele movimento todo e quadrilha indiscutivelmente muito bem organizado, com uma van clonada. Exatamente. É meio complicado, E os né? assaltantes estão mostrando cada vez mais estarem mais atentos aonde tem dinheiro fácil. Não Porque tem a a gente menor sabe dúvida. que é comum em grandes indústrias, grandes empresas como a TV Cultura, que aí tem muitos funcionários, ter caixa eletrônica ali para o pessoal fazer sua transação na hora do almoço, por exemplo. E, pelo visto, seria um local mais fácil do que assaltar um banco, por exemplo. Ali tem um caixa eletrônico mais rápido, né? Então, um crime cada vez mais organizado. É isso que eu ia falar, exatamente. Nos assusta ver o nível de organização e também organização, ousadia e umas coisas que a gente vê aqui de violência. Exatamente. Tá coronhada em gente que está rendida, trata-se de bandidos. Eu vou pedir uma parte aqui, porque você que está nos vendo ao vivo aqui, nós estamos aqui no Pátio das Américas e, eventualmente, hoje, como aconteceu, você viu os nossos companheiros passando pela janela. Matinais. Exatamente, mas a gente sabe que você entende e outra coisa, muito respeito a eles também, porque estão trabalhando, né? Mostra que estamos ao vivo. Mostra que estamos ao vivo. 6 pessoas foram baleadas em um suposto desentendimento entre 3 homens na manhã de ontem na região central da cidade de São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 10 horas na calçada, que fica do lado de fora do Sesc Parque Dom Pedro II e a uma quadra ali do Museu Catavento e do Mercado Municipal, ali paulistano. O ferido mais grave é um vendedor de 34 anos que foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia. As demais vítimas são mulheres entre 23 e 59 anos, das quais ao menos uma, que só levou um tiro de raspão, teve alta do pronto-socorro Vergueiro. O atendimento inicial dos baleados foi feito por uma enfermeira e um socorrista do Sesc. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 8º Distrito Policial e está sendo encaminhado ao 1º DP da Sé, que prosseguirá com as investigações. Deve ter sido um susto, porque é uma área ali com uma densidade de movimento altíssima, né, o Douglas? Exatamente, a gente sabe que o Brás ali, as compras movimentam milhares e milhares de pessoas por dia. Imagina o desespero desse pessoal. Né? Não tem dúvida, e a possibilidade de acontecer uma tragédia com o desespero, a histeria coletiva ali, muito sério isso mesmo, muito sério mesmo. E o Estado de São Paulo decidiu aderir ao Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação. De acordo com o governador João Dória, a decisão ocorreu após esclarecimentos prestados ontem pelo Ministério ao secretário de Educação do Estado. O MEC vai liberar 54 milhões de reais para o programa em 2020, sendo 1 milhão por escola. O dinheiro será investido no pagamento de pessoal em algumas instituições e na melhoria de infraestrutura, compra de material escolar e reforma, entre outras. As escolas em que haverá pagamento de pessoal são as que fizeram parceria com o MEC e o Ministério da Defesa para a contratação de militares da reserva das Forças Armadas para trabalhar nos estabelecimentos. A duração mínima do serviço é de 2 anos, prorrogáveis por até 10. Os profissionais vão receber 30% da remuneração que recebiam antes de se aposentar. Os estados poderão ainda destinar policiais e bombeiros militares para apoiar a administração das escolas. Os militares irão atuar como monitores, acompanhando os alunos e fazendo contato com as famílias. E ainda sobre esse tema, a assessoria da deputada estadual Letícia Aguiar procurou a SP Rio Mais para esclarecer detalhes da Escola Militar de Taubaté, recentemente divulgada nessa bancada. Segundo a nota, a Escola Militar de Taubaté será municipal, por proposta da deputada Letícia Aguiar, aceita pelo prefeito Ortiz Júnior. Em Taubaté, a futura Escola Municipal Militar, como trata-se de uma escola nova, não poderia fazer parte do programa de escolas cívico-militares do MEC, que prevê a adaptação de escolas que já existem,
com baixo índice de notas do IDEB e de alta vulnerabilidade. A Escola Municipal Cívico-Militar de Taubaté segue em estudo para que possam ser realizados os ajustes e adaptações necessárias, conforme anunciado pelo prefeito Ortiz Júnior e pela deputada Letícia Aguiar. Nós vamos a um rápido comercial e já voltamos, esperando, claro, a sua participação. Até já. E a CETESB multou a Revap, unidade da Petrobras em São José dos Campos, em 198,9 milhões de reais por dano ambiental causado pelo incêndio ocorrido no último domingo de setembro. Segundo a CETESB, o produto gasóleo de reciclo, oriundo do refino do petróleo, atingiu o solo e a vegetação no entorno do dique de contenção dos tanques de armazenamento e as galerias de águas pluviais, causando prejuízos à flora e à fauna, além de, claro, incômodos à população. O vazamento provocou incêndio num dos tanques da Revap. As chamas só foram contidas após 6 horas e meia, exigindo o trabalho de 12 viaturas e 29 bombeiros militares, mais 20 brigadistas de 10 empresas do Vale do Paraíba. No prazo de 30 dias, a refinaria deverá apresentar à CETESB o relatório detalhado da ocorrência, indicando as causas do acidente e a quantidade de óleo vazada, bem como a quantidade de resíduos gerada nos trabalhos de limpeza. O acidente também é investigado pelo núcleo do Vale do Paraíba do GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, órgão do Ministério Público. Muito sério isso daí, né, Douglas? Muito sério, e pelo menos já temos uma resposta da Revap antes de 30 dias, que é o tempo que a Petrobras tem para apresentar os laudos do incêndio. Então é muito importante essa resposta à sociedade dada pela CETESB, que está aí para fiscalizar exatamente a degradação ao meio ambiente. Não tem a menor dúvida. Aí eu dou um bom dia aí que passou para a gente aqui, feliz semana para todos, o Zoroastro da Silva, um ótimo dia, uma ótima semana a você também. E claro, sempre muito obrigado pela audiência, tá? Um homem destruiu a pauladas uma imagem de barro de Nossa Senhora no jardim da Paróquia Sagrada Família, no Jardim das Nações, em Taubaté. Conforme matéria do G1, a ação foi sábado por volta das 8 horas. O portão da igreja estava aberto e o homem entrou e começou a destruir a estátua, que era uma representação de Maria sobre um burro sendo puxado por José. A igreja informou que vai registrar um boletim de ocorrência hoje. A suspeita é que tenha sido episódio de intolerância religiosa, já que nada mais foi vandalizado nem furtado. Câmeras de segurança na rua devem ajudar a identificar o autor do vandalismo. 7 pessoas da mesma família morreram em um acidente na zona rural de Pindamonhangaba. Entre as vítimas estão adultos e crianças. As idades e identidades ainda não foram reveladas. De acordo com a PM, o veículo caiu em um rio ontem, mas só foi encontrado na manhã de hoje. As vítimas saíram para um passeio no Ribeirão Grande às 9 horas da manhã de domingo e não retornaram. Amigos e parentes chegaram a compartilhar fotos das vítimas nas redes sociais, informando que estavam desaparecidos. O carro com a família foi encontrado por um familiar em um rio, às margens de uma estrada no bairro Sapucaia. Equipes dos bombeiros e polícia faziam o resgate dos corpos no início desta manhã. Um jovem de 22 anos foi morto na noite de sexta-feira durante troca de tiros com a polícia militar na zona norte de São José dos Campos. O caso aconteceu quando policiais abordavam indivíduos dentro de um veículo.
Ao avistar a blitz, o motorista de outro veículo demonstrou nervosismo. De acordo com a informação da Polícia Militar, o homem estava acompanhado de uma mulher. Durante a vistoria, foi encontrada uma porção de maconha. Os policiais também encontraram uma nota fiscal da compra de materiais de construção e decidiram fazer uma vistoria no endereço. Ao chegar no local, a equipe se deparou com um homem armado. Ao tentarem rendê-lo, ele correu com outro indivíduo e entrou no imóvel. A polícia afirma que os homens atiraram contra a equipe. Os PMs teriam revidado e o jovem acabou morto. Um dos policiais foi atingido de raspão. Um outro suspeito conseguiu fugir. Segundo a Polícia Civil, o homem morto no confronto era cunhado do abordado na blitz. Ele possuía antecedentes criminais por porte de entorpecentes. O caso foi registrado como homicídio e abuso de autoridade. A Polícia Civil está investigando. E um homem de 33 anos foi morto a tiros na porta de um bar durante a madrugada de ontem no centro de Taubaté. Outras 2 pessoas também foram baleadas. Ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 5 horas. Durante a ação, uma jovem de 20 anos também foi atingida no ombro e outro segurança de 21 anos levou um tiro no pé. As 3 vítimas foram socorridas. Um dos seguranças morreu no hospital regional. A Polícia Civil está investigando o caso. É importante frisar nesse caso, Glauco, que a jovem de 20 anos e o segurança de 21 já foram liberados, já estão em altas e passam bem. Puxa vida, foi sério esse final de semana. Um casal de 18 anos foi esfaqueado durante um assalto também na madrugada de ontem em Ubatuba. A Polícia Militar informou que a jovem de 18 anos foi golpeada 7 vezes e o namorado pelo menos 3. As vítimas estão internadas no pronto-socorro do município. O caso aconteceu em um evento na região central. Um homem tentou roubar a corrente de prata do jovem, ele reagiu e o assaltante atacou o casal. Ninguém foi preso. O caso está sendo investigado. E a Polícia Militar resgatou uma adolescente de 17 anos que seria morta na tarde de quinta-feira, no bairro Novo Horizonte, zona leste de São José dos Campos. De acordo com a PM, o companheiro da vítima e 2 homens iriam executá-la por suspeita de traição. Segundo a PM, a vítima teria saído de casa de manhã para levar o celular à assistência técnica e, ao retornar, seu companheiro, de 26 anos, teria começado uma briga por ciúmes. O homem teria chamado 2 amigos para executá-la pelo Tribunal do Crime. E enquanto eles não chegavam, o casal entrou em luta corporal. A vítima conseguiu acionar a polícia por telefone. Uma equipe que fazia o patrulhamento pelo bairro foi ao local e entrou na casa. Enquanto a PM estava na residência, um homem de 36 anos chegou com um carro que levaria a jovem para a execução. Os 2 receberam voz de prisão. O terceiro, de 25 anos, chegou com uma arma e também foi preso. No local, os policiais apreenderam uma arma de fogo carregada, uma faca, 4 celulares e 3 veículos. A adolescente teria informado à polícia que os 3 homens fazem parte da facção criminosa PCC, que é o primeiro comando da capital. O casal estava junto desde o início do ano. Segundo a PM, 2 dos suspeitos já possuíam antecedentes criminais. Muito importante esse ótimo trabalho da Polícia Militar, resgatando pessoas aí que seriam executadas, mas é muito triste, mais uma vez, a gente sempre na segunda-feira está noticiando casos de tentativas de homicídio, mortes, assaltos. É complicado. Sempre no fim de semana, né? Não tem dúvida, os finais de semana estão ficando bem violentos aqui, mas como o Douglas falou, parabéns
ao trabalho da Polícia Militar, que também tem aumentado o número de blitz, tem aumentado o patrulhamento ostensivo, mesmo com relação aí. Está de parabéns mesmo. E o Detran vai leiloar nesta terça-feira mais de 688 veículos entre carros e motos removidos por infrações de trânsito em Caraguatatuba. Cerca de 99 veículos têm direito à documentação e podem voltar a circular. O restante será destinado à reciclagem e desmanches credenciados. Os lances podem ser feitos no site do leiloeiro responsável até às 10 horas da manhã. A visita, ou pode ser feito até às 10 horas da manhã, né? A visita aos lotes deve ser feita hoje até o meio-dia, nos pátios Automecânica Caraguá e Pátio Litoral. Pessoas físicas a partir dos 18 anos só podem adquirir veículos com direito à documentação. E o pagamento deve ser feito à vista. Duas informações importantes aí, Glauco. Esse leilão, esses lances eletrônicos podem ser feitos até amanhã às 10 horas e somente hoje pode ser feita a visitação. Ou seja, perfeito. Se você quiser conhecer o carro que você quer comprar, é só hoje. Mas os lances podem ser feitos até às 10 de manhã. Certo. E somente pessoas físicas podem adquirir carros, empresas não podem. Uma informação importantíssima. Ótima informação mesmo. E lembrando que a visita aos lotes, como o Douglas ratificou aqui, deve ser feita hoje até o meio-dia nos pátios Automecânica Caraguá e o Pátio Litoral. Passa lá, quem sabe que se você vê alguma coisa que dá negócio. E tem início hoje a cobrança de estacionamento no Hospital Municipal de São José dos Campos. O início previsto para terça-feira passada foi adiado pela SPDM, que é a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. De acordo com a Prefeitura, o motivo do adiamento foi proporcionar um prazo maior para que funcionários e munícipes se adaptem às mudanças. Com o início da cobrança, os pacientes terão gratuidade de 2 horas. Acompanhantes de pacientes internados terão isenção de tarifa mediante validação do ticket. Os colaboradores terão de pagar mensalidade no valor de R$ 80 por mês. E após 40 meses de inatividade, a Zona Azul será retomada em Taubaté hoje. Nesta primeira fase, serão 1.761 vagas, sendo 1.131 para carros, 62 para idosos, 32 para PCD, 489 para motocicletas e 47 para carga e descarga. Os motoristas têm até 10 minutos para pagar pelo uso da vaga. O pagamento poderá ser feito de 4 formas: pelo aplicativo de celular Vaga Inteligente, pelos 24 terminais de autoatendimento já instalados, com os agentes da concessionária Estapar ou nos pontos de venda espalhados pelo comércio local. As tarifas você confere, claro, aqui no portal da SP Rio Mais. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos ver como é que fica o tempo para esta segunda-feira, que se apresenta um tanto nebulosa. Fique com a gente. E a gente volta dando bom dia a Genilda Carlos Gregório. Oi, Genilda, bom dia, seja muito bem-vinda. E uma ótima semana para você, claro, né? E uma retificação aqui do abre aspas. Na matéria sobre a multa da CETESB aplicada à Revap, o valor é R$ 198.900. Nós noticiamos aqui 198 milhões, quando na verdade, retificando, a multa aplicada é no valor de R$ 198.900.
E aqui dos altos da Cassiano Ricardo, muitas nuvens, né, o Douglas? Exatamente. Segunda-feira começou com cara de segunda-feira. Com cara de segunda-feira, nuvens pesadas. Vamos ver o que nos diz ele que sabe tudo do tempo aí. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turras, e muito bom dia. Uma configuração de ventos em altitude chamada de cavado vai deixar o tempo bem instável aqui na nossa região nessa segunda-feira. O dia será de céu predominantemente nublado e pode chover com intensidade fraca moderada a qualquer momento. Os ventos também poderão soprar com intensidade moderada, né? E as temperaturas estarão em declínio. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 23 graus. Na capital e no litoral, ficaremos com 22 e 17 na Serra da Mantiqueira. Essa configuração deve permanecer por aqui durante toda a semana. Então, pelo menos até a próxima quinta-feira, nós teremos dias muito parecidos com o que a gente está vendo hoje. Vai ver hoje, né? E, inclusive, a chuva na terça e na quarta tende a ser mais intensa. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Pois é, vamos enfrentar a semana. Obrigado, Caio Souza. Um abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. E o Sínodo dos Bispos começa refletindo sobre ameaças à vida na Amazônia. Na primeira sessão do Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, realizado hoje, o cardeal brasileiro Dom Cláudio Hilmes apresentou os temas centrais que guiarão a Assembleia até o dia 27 de outubro no Vaticano. Hilmes, que é o relator geral do evento, afirmou que a vida na Amazônia talvez nunca tenha estado tão ameaçada como hoje. O Sínodo é um encontro do Papa com líderes religiosos da região amazônica e deve fazer propostas sobre temas ambientais e sociais. Além disso, o Sínodo debate como a própria Igreja Católica pode melhorar sua presença na Amazônia para evangelizar os povos locais e minimizar seus problemas. Sobe para 132 o número de praias atingidas por manchas de óleo, segundo o IBAMA. Segundo o IBAMA, 9 estados já foram afetados. No total, 61 municípios foram afetados em 9 estados, sendo eles Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro determinou uma investigação sobre as origens do óleo. E hoje, o ministro Ricardo Salles visitará o estado sergipano. O projeto Tamar suspendeu a soltura de filhotes de tartarugas marinhas por conta do problema. Segundo o relatório do IBAMA, dentre as 132 praias afetadas em todo o Nordeste desde o início de setembro, 11 estão em processo de limpeza, 74 ainda têm manchas visíveis e 48 estão livres da substância na areia. Pelo menos 12 animais foram atingidos pelo óleo, sendo 9 tartarugas e uma ave. Todos foram encontrados mortos ou morreram após o resgate. Uma investigação do IBAMA aponta que as manchas são de petróleo puro e que todas as amostras têm a mesma origem, mas ainda não é possível afirmar de onde vieram. Em nota, a Petrobras afirma que o material não é produzido pela companhia. A suspeita é de que o petróleo tenha vindo de navios que passam pela região, segundo a Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, que está analisando imagens de satélite da costa. A pesquisa, no entanto, ainda está em estágio inicial. E Glauco, é importante frisar que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está visitando o Sergipe
porque o estado declarou estado de emergência, ou seja, é o estado mais afetado aí por essas manchas de óleo. Lá as primeiras manchas foram avistadas no dia 24 de setembro e, segundo o governador do estado de Sergipe, o medo dele é que isso se agrave, ou seja, não se sabe o que está chegando às praias do Sergipe. Muito perigoso essa notícia, principalmente por o que a gente acabou de ler. 12 animais mortos, né? Muito prejudicial à flora brasileira. Não tem a menor dúvida aí, para quem estiver achando, mas só 12, não. Se fosse um, já seria um caso de extrema responsabilidade pelo nível da contaminação, tá? Porque isso daí afeta muito mais. O animal está ali na primeira linha, que é afetada, porque ele está na água, está na praia, na areia. Mas é muito sério isso daí, porque o nível de envolvimento de uma intoxicação dessa é muito grave mesmo, tá? Vamos de esporte, então? Vamos de esporte. Vamos de esporte, então. E vamos começar com o rugby. O São José Rugby venceu neste sábado os Tornados de Indaiatuba por 97-7 em São José dos Campos e assumiu a ponta do Grupo A do Campeonato Brasileiro da categoria. Porém, a partida foi marcada por diversas homenagens à ex-atleta do time joseense e da seleção brasileira, Karina Godoy, a Carinão, que morreu na última sexta-feira, aos 26 anos, vítima de um câncer. No próximo final de semana, acontece a última rodada da fase de classificação. O São José vai realizar o clássico contra o Jacareí, em Jacareí. Clássico da roça. Clássico da roça não, Exatamente. Né? É clássico da roça mesmo. Clássico da roça. Clássico da roça, é isso mesmo. E vamos para os resultados do final de semana. E infelizmente o fim chegou. A Águia do Vale foi superada pelo Marília por 2-0 e foi eliminada da segunda divisão do Paulista. Com a eliminação, a equipe de São José dos Campos voltará a jogar apenas no ano que vem. E Glauco, já ouviu falar em lei do ex? Lei do ex? Não ouvi não. A gente vê muito aí no Campeonato Brasileiro que ex-jogadores fazem gols no seu time e o São José não está diferente não, viu? Os 2 gols do Marília foram marcados por quem? Lucas Lima, ex-jogador do São José no ano passado. Inclusive o técnico Ricardo Costa, que é do Marília, foi técnico do São José ano passado. Então, mais um ano triste com o São José amargando a última divisão do Campeonato Paulista e que dessa vez foi mais difícil ainda porque ex-jogadores eliminaram a gente. É isso, hein, São José? Nossa, então foi com requintes de perversidade essa eliminação. De crueldade. Crueldade. Puxa, vamos ver aí. Quem sabe um dia, eu já tive o prazer, olha como eu sou velho, hein? Eu já tive o prazer de ir à rua comemorar o São José campeão e tudo mais. Esperamos, sinceramente, porque essa cidade merece muito um time realmente de força para disputar esses campeonatos. E olha, acabou a moleza. O São José Vôlei foi superado pelo Ribeirão por 3-2 e encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista na 7ª posição. Agora, os joseenses vão enfrentar o SESI na próxima fase. As datas e os horários do confronto ainda não foram definidos pela Federação Paulista. E para encerrar, uma boa notícia para a nossa região. Pela Superliga C, as meninas do vôlei joseense garantiram a vaga para a segunda divisão do vôlei nacional após vencer neste fim de semana o Foz do Iguaçu e o Vôlei Marechal. A Superliga B será disputada em 2020. Pô, que bom terminar com uma boa notícia. Ótima notícia pra gente. A gente esteve entrevistando aqui uma atleta do São José Vôlei, né? E a Superliga B, divisão que dá de acesso à principal Superliga,
Esperamos aí que no ano que vem o São José tenha mais um triunfo, para quem sabe a gente ter um time na Superliga A de vôlei novamente. Né? Não tenha a menor dúvida, vamos fazer tudo que se refere ao esporte e à cultura sempre é muito, muito importante. E parabéns às meninas. Parabéns, indiscutivelmente, parabéns às meninas. Vamos ver se a gente volta aqui com mais uma delas aí para contar essa trajetória, porque já tinha falado que ia ser difícil, Exatamente. mas elas superaram, conseguiram, né? Difícil, mas não impossível. Exatamente. E parabéns a todas vocês pelo trabalho, tá bom? E olha só, uma tartaruga gigante foi resgatada com vida na manhã de ontem em uma praia no Guarujá, litoral sul de São Paulo. Trata-se de uma fêmea subadulta, provavelmente vítima de afogamento com escoriações pelo corpo. O animal foi visto por banhistas na praia do Tortuga Encalhada. Segundo o Gremar, o animal estava com petrecho de pesca preso à nadadeira esquerda. Esse petrecho é rede e anzol de espinhel, que foi retirado antes da chegada da equipe pelos bombeiros e polícia ambiental. A tartaruga será encaminhada para a base do Gremar, onde receberá tratamento adequado. Pois é, Glauco, a gente está encerrando com essa notícia que pode chegar a ser triste, porque a gente tem mais um animal ali machucado por redes de pesca, aí encalhado, mas que foi boa. Porque a gente teve aí pessoas ajudando, o corpo de bombeiros, o pessoal do Gremar, uma tartaruga que aí tem quase 300 anos de vida Sem dúvida. no total. Tomara que ela tenha muitos pela frente, que a gente não acabe acabando com a vida dela. Não tem a menor dúvida, isso daí é uma conscientização que nós todos devemos, porque assim como foi aqui o petrecho, esse rede, anzol e espinhel aí, um simples copinho, a sujeira na praia, não é? As garrafas que são jogadas, principalmente as sacolinhas são muito complicadas para eles, Acabam né? às vezes enrolando Plástico. nos pescoços. Isso. Porque o animal pensa aí que é um alimento, acaba comendo, pegando no estômago e acaba matando esses animais que não tem nada a ver com a nossa degradação do meio ambiente. Né? Não tem dúvida, então, o cuidado com a natureza é um trabalho de todo dia, de todos nós. Então, não pense não, só um saquinho vai fazer toda a diferença, porque se 7 bilhões de habitantes do planeta Terra pensarem da mesma maneira, nós ficamos numa pilha de saquinhos e inundados aí de lixo por todos os lados, né? Exatamente. Então, com essa ótima notícia aqui da tartaruga, a gente vai encerrar aqui o abre aspas dessa segunda-feira. Preparado para a semana então, Douglas? Preparado para uma semana de tempo nublado. De tempo nublado, tempo cinza pelo Vale do Paraíba, mas claro, com muita boa vontade, com muita força, porque nós somos todos lutadores. E amanhã estamos de volta com mais um abre aspas, né? Exatamente. Até amanhã e muito obrigado pela sua participação. Opa, joguei o papel longe aqui. Voou o seu papelzinho aí. Exatamente. Ótimo dia a você, Douglas, e ótimo dia a você que nos acompanhou em mais essa edição. Força para segunda-feira, força para a semana e até amanhã.